Vamos lá, primeira pergunta aqui do Rodrigo. Fui deportado com visto de turista. Consigo tirar outro tipo de visto? Rodrigo, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem pra gente, é muito difícil responder. Por quê? Primeiro, as pessoas confundem muito a questão da remoção, do impedimento de entrada e da deportação. São três coisas totalmente diferentes aí. Então, para a gente poder responder, a gente precisa entender primeiro qual foi a situação que realmente aconteceu com você. Se foi uma deportação, é um procedimento para pedir um waiver. Se foi uma remoção, é outro pedido para pedir um waiver. E se foi um impedimento de entrada, é mais tranquilo, a gente precisa ver qual é a situação que realmente foi dita ali no seu impedimento de entrada, por que foi impedida a sua entrada com seu visto de turismo, e aí sim fazer uma reaplicação de um outro visto, tá? Lembra sempre, é primeiro pedir o waiver, depois aplicar o novo visto. Rafael Barbosa, qual estado tem melhor custo de vida, Flórida ou Texas? Rafael, difícil responder isso para você, tá? Porque a palavra que você usou foi melhor. Os dois estados te proporcionam muitas coisas que se agregam dentro daquele custo de vida que ele oferece para você. Não adianta você ir para um lugar que é muito baratinho e não tem empregos, não tem desenvolvimento, não tem estrutura, não tem mercado, não tem nada ali, né? Tem os salários baixos. Então, quer dizer, ali não seria o melhor, seria o menor custo de vida, né? No Texas, geralmente você tem um custo de vida mais baixo do que um custo de vida na Flórida, e você tem excelentes oportunidades de emprego, como você também tem na Flórida, e de empreender também tão boas quanto você tem na Flórida. Então depende muito aí do que você considera como melhor. Se você se adapta melhor ao estilo de vida texano, com certeza absoluta, o Texas vai ser melhor e menor. Mas se você não se adapta ao estilo de vida texano, com certeza absoluta, o estilo de vida da Flórida vai ser melhor para você, mas não vai ser o menor custo, com certeza absoluta. Vinícius Álvares pergunta, agora com Trump assumindo, vai mudar alguma coisa? Vai dificultar ou vai facilitar? Vinícius, esta é a pergunta de $1 milhão. Ninguém sabe muito o que vai acontecer com Donald Trump. Ele pode acordar no dia seguinte e simplesmente resolver colocar um ban ou um bar, uma trava em algum tipo de visto, como ele fez em 2017, 18 mais ou menos, quando ele colocou simplesmente ali uma suspensão na emissão dos vistos F, M, J e L, e H, perdão. E foi uma grande loucura naquela época por causa disso, tá? Não acho que o Donald Trump vai dificultar a análise de visto. Os vistos vão ser analisados dentro dos critérios que a própria INA permite, né? Então os critérios são critérios legais e eles vão obviamente permanecer ali até que haja uma mudança na lei. Mas durante essa possibilidade essa posse do Trump e esse governo Trump, nós imaginamos que ele pode sim criar novas oportunidades de vistos ou ele pode efetivamente retirar algumas outras oportunidades de visto. CRM Mateus pergunta, dá para mudar de visto de estudante para EB2 NIW? Essa é uma excelente pergunta, a maioria das pessoas vão dizer para você sim, dá. A teoria é essa, mas a prática é um pouco diferente, porque é o seguinte, imagina que você está estudando 4 anos consecutivos dentro dos Estados Unidos, certo? E nesse tempo você não está trabalhando. Então, consequentemente, porque você não pode trabalhar com visto de estudante, a menos que você tire o seu OPT. Mas se você não tirou e você está estudando efetivamente, você teve uma interrupção na sua carreira profissional que vai superar 1 ano, né? Isso vai impactar diretamente no seu EB2 NIW, porque você ficou esse período de ano sabático, vamos dizer assim, não trabalhando ou não podendo trabalhar, que se você disser que você trabalhou, pode ser caracterizado o trabalho, vai ser negado o seu ajuste de status. Se você disser que não trabalhou, e eu recomendo que realmente não trabalhe enquanto você está como estudante, você vai ter aí esse período vago que vai impactar negativamente no seu ajuste de status. Então, sugiro a você converse com seu advogado de confiança, ele vai saber direcionar se pode ser uma boa estratégia ou não. O de Cirilo pergunta, vim de visto. Minha esposa está com green card inativo. Tem como recuperar? Recuperar o que, meu caro Udi? A esposa, o green card ou o seu visto? Imagino que seja a questão do green card da sua esposa.
Green Card inativo não existe muito, né? Ela pode ter ficado mais tempo fora, ou ela pode não ter renovado, ou ela pode ter feito alguma coisa nesse sentido. Existem sim caminhos para você pedir uma reativação, vamos usar a sua própria palavra mesmo, de uma forma bem simples para entender, do Green Card. Existe sim a possibilidade de fazer isso, mas existem outros critérios que precisam ser analisados antes de fazer esse tipo de solicitação, tá? Sugiro que você converse com um advogado de imigração da sua confiança para você conversar com ele e ele poder entender quais são os casos nos quais eventualmente a sua esposa possa se enquadrar ou se não há nenhum caso que eventualmente vocês vão precisar aplicar um outro visto. Mauro Bernardo Nutri pergunta: profissional de uma seleção brasileira esportiva entra como critério de destaque para EB1? Com certeza absoluta. Mas lembra uma coisa, meu caro Mauro Bernardo. Seleção brasileira de futebol de mesa, né? Bolinha de dominó, essas coisas? Não. Precisa ser, obviamente, um esporte reconhecido dentro aí das categorias que são reconhecidas como esportes internacionais, que fazem parte de Olimpíadas, esse tipo de coisa. Como você falou da seleção brasileira esportiva, imagino que seja algo relevante. Então entra sim para um dos requisitos do EB1. Existem muitos outros requisitos de EB1 que precisam ser analisados, tá? Então é importante esse jogador, esse atleta, conversar com um profissional de imigração que vai poder esclarecer para ele, analisar quais são os requisitos, analisar quais são os critérios que ele tem e analisar a possibilidade de aplicação ou não de um EB1. Lucas Edu pergunta: esposa é enfermeira, mas nunca trabalhou, tem mestrado e terminando o doutorado. Ele não fez a pergunta. Mas, vamos lá, imagino que ele quer saber se cabe algum visto para a esposa dele. Lucas, é possível sim, tá? Nós temos aí a questão do critério de trabalho, o que vai excluí-la de um EB2, porque o EB2 vai exigir a experiência de trabalho e se ela não tem, sugiro que se alguém disser para você, a gente dá um jeitinho, foge, porque esse daí a gente já sabe que não joga de acordo com a legislação e que ele vai querer arrumar um problema, uma situação que pode gerar um problema para você futuramente. Mas existem outros vistos que podem caber para ela sim, tá? Por exemplo, se ela tiver uma oferta de trabalho, talvez um H, tem muitos H sendo oferecidos aí para enfermeiros, talvez aqui uma transferência internacional, um EB3 ou algo nesse sentido, pode caber para ela sim. Então, sugiro que você converse com um advogado de imigração, que ele vai saber te direcionar, principalmente nessa questão da área de saúde, que hoje tem uma demanda monstruosa aqui dentro dos Estados Unidos. Diego Hort pergunta: chegando em março, já devo aplicar imediatamente para o EB2? Não, Diego, não deve. Você já deveria ter aplicado antes de vir para os Estados Unidos, tá? E agora eu explico para você por quê. Primeiro, muita gente deixa para aplicar, eu quero estar nos Estados Unidos para poder aplicar o meu processo. Esse é um grande erro que as pessoas cometem. Primeiro, se eu precisar, o advogado que for atender vocês, precisar de algum documento que esteja no Brasil, como é que você vai sair para pegar e fazer? Não, alguém vai fazer. Ok, vou dar um exemplo para você. Teve um caso agora recente que nós precisávamos de uma certidão onde a pessoa um documento onde a pessoa precisava fazer um reconhecimento de firma presencial, por autenticidade. Como é que faz? Não, marca no consulado. O consulado está demorando mais ou menos de 30 a 60 dias para fazer esse agendamento. Percebe o tempo que você perde por causa de um único documento que você já pode fazer quando você está no Brasil e resolve em 5 minutos? Lembrem disso. Antes de fazer qualquer coisa, não perguntem depois que chega aqui nos Estados Unidos. Perguntem antes, conversem antes, estruturem antes com os advogados da confiança de vocês. Isso é o mais importante, tá? Eu já vi muitos casos de pessoas que chegam na gente e falam assim: Daniel, eu conversei com fulano, mas eu não me senti à vontade com ele, ou eu conversei com o Daniel e não me senti à vontade com ele, quis falar com uma outra pessoa para fazer com ela porque eu confio nela. Vá na pessoa que você confia, que você entende, que você entenda que possa estar do seu lado do começo ao fim do processo. Lembra, é um time que vai ter que jogar junto até o final do processo. Você e os profissionais que estiverem te acompanhando. Se uma desses elos dessa corrente se romperem, o processo acaba ficando totalmente desequilibrado. Lembrem disso. Falem com pessoas da sua confiança. Giovanni Grosselli pergunta: quem tem cidadania italiana facilita? Eu imagino que seja para um visto, né? Para os Estados Unidos ainda. Facilita para um E2, tá? Única e exclusivamente para um E2. Existe a possibilidade de
ter um desconto no EB5, que muitas vezes as pessoas me perguntam isso. Eu tenho um desconto no EB5 se eu eventualmente tiver uma cidadania italiana? Não, você não vai ter desconto em nada. Você vai conseguir fazer a aplicação de um processo de visto E2, que é aquele processo que permite que você faça um investimento significativo em um business, em um negócio qualquer, onde você vai ser o gerente, onde você vai conduzir aquele negócio e você precisa ter uma cidadania para poder aplicar esse processo. Você precisa ter essa cidadania de um dos países que fazem parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. Brasil não faz, mas no caso, Itália faz. Alex C. Freitas. O que você acha que vai acontecer com as pessoas que estão fora de status nesse governo? Alex, muito boa essa sua pergunta. Eu vou te contar o que tem acontecido aqui no Texas, tá? Eu costumo ir sempre nos mesmos lugares. Eu gosto de ir nos mesmos restaurantes, frequentar os mesmos lugares, porque eu conheço as pessoas, eles sabem que eu gosto de ficar mais reservado, não gosto de ficar no meio da multidão ali do burburinho, então eu já vou para uma mesa mais reservada. E eu tenho percebido que muitos restaurantes aqui têm perdido qualidade de atendimento. Você pede uma coisa, demora muito, você tenta falar com o garçom está correndo, está se desdobrando em 1000. A gente tem visto isso muito em restaurantes aqui. Eu conversei com 2 donos de restaurantes que são amigos meus, que eu conheço há muito tempo e são amigos meus. O que eles me disseram? Daniel, nós não estamos conseguindo contratar pessoas suficientes. Por quê? Quem estava conosco estava sem documento, nós tivemos que demitir. E hoje, para contratar pessoas, para colocar naquele lugar, ou eles pedem um salário muito mais alto que a gente não consegue pagar, senão quebra o restaurante, ou essas pessoas não querem trabalhar aqui. A gente não encontra funcionários para poderem trabalhar aqui. Nós estamos vendo isso acontecer muito, muito, muito. Então, quem está fora de status, eu imagino que vai ter dificuldade agora para começar a arrumar trabalho, tá? Principalmente nos estados mais republicanos. Mas, a médio prazo, eu acho que nós vamos enfrentar um grande problema, não só na questão de atendimento, mas também e principalmente nessas pessoas todas sem ganhar dinheiro. Freitas84 pergunta: receber em dólar vendendo no Amazon, dá problema no status de estudante ou turismo? Dá sim, porque isso é trabalho, tá? Então eu poderia até fazer um vídeo mais longo explicando isso para vocês, até pode ser bacana a gente gravar um vídeo desse e colocar lá no nosso canal para vocês entenderem, mas tem uma diferença muito grande entre você ter uma empresa funcionando e você não gerenciar, você não pôr a mão na empresa, você tem um gerente lá documentado que está trabalhando naquela empresa e que ele faz toda a gestão e você recebe só o lucro e dividendo eventualmente daquela determinada empresa, e você ter total controle, total gestão e total operacionalidade daquela empresa. Isso é trabalho sim, pode ser considerado trabalho sim e vai dar problema. Bia Magalhães pergunta: brasileiro indo com passaporte português, tem alguma facilidade de conseguir a residência? Bia, nenhuma, tá? Nenhuma. Lembra uma coisa, para usar o passaporte português, você vai poder aplicar, por exemplo, um visto E2, né? Mas se você entrar com o passaporte português, você vai entrar com o ESTA e não com o visto, que é uma autorização eletrônica que quem tem quem tem cidadania de país que faz parte do tratado com os Estados Unidos vai poder fazer a solicitação do ESTA. O ESTA não permite mudança de status, ajuste de status, extensão de status, nada. Você fica 90 dias, tem que sair. Não tem o que você fazer com o ESTA, tá? Então, esse é um grande problema. Você entrar com seu passaporte português, com o ESTA, e tentar fazer qualquer coisa dentro dos Estados Unidos, não vai ser permitido para você.